O glúten, ele não existe na natureza assim. Ah, vamos lá, onde é que eu encontro o glúten? Você não encontra o glúten em lugar nenhum. O glúten é quando você pega ou uma gliadina, ou uma avenina, ou uma reerdeína, ou uma secalina, que vem do trigo, da aveia, da cevada, do centeio, mistura com água e movimento, e uma certa energia. Quando você mistura uma dessas proteínas com água e movimento, você gera uma coisa chamada glúten. O glúten não está lá pronto para você ingerir, não. O glúten ele é formado no processo de cozinhar. No processo de fazer o alimento, você gera o glúten. Gluteína nem entra, vou te mostrar daqui a pouco. Faz parte, são as poliaminas. A gluteína é o outro componente. Isso aqui é uma combinação. Ou entra a gliadina, ou a avenina, ou a erdeneína, ou a secalina com a gluteína. Entendeu? São um grupo de poliaminas. Vou mostrar daqui a pouco, você vai ver. Então, olha só. A doença celíaca foi descrita pela primeira vez há 100 anos, pelo médico britânico Dr. Samuel G. A doença celíaca é nada mais, nada menos do que uma intolerância ao glúten. Você não tem ideia como é que as pessoas adoecem por causa disso sem saber. Você não tem ideia a quantidade de doente celíaco que não sabe que é doente celíaco. Você não tem ideia. A chamada glúten síndrome, sensibilidade ao glúten, intolerância ao glúten, muda o estado de humor, agressividade, o sujeito que come trigo fica mais nervoso, disposição física, tem fadiga crônica, problemas de memória, problemas de capacidade cognitiva, tudo isso em consequência da intolerância ao glúten. Aqui, trabalhos aqui da 2009, ó. Muito bons, para você ler, está tudo aí. Então aqui, respondendo a sua pergunta, a gliadina, por exemplo, do amido, mais a glutenina, chama glutenina, mais a glutenina, mais água, mais agitação forma o glúten. Então agora esse componente formado, existe uma intolerância muito grande a ele. Para você ter uma ideia, se você bater no liquidificador, você formou na hora. Agora, nem todo mundo é sensível ao glúten. Pode ser que você não tenha nada. Você come glúten numa boa. Agora, se você tiver intolerância ao glúten, então uma das manifestações extraintestinais da intolerância ao glúten, infertilidade. A mulher não engravida. Você tira, ela está com a progesterona normal, etc., e não engravida. Você tira trigo, aveia, cevada e centeio da vida dela. Aí ela, 2, 3 meses depois, ela engravida. Entendeu? Porque uma das manifestações não intestinais da síndrome do glúten, Maria Cláudia, é justamente infertilidade. Bom, manifestação não intestinal da doença, anticorpos antiglutaminase. Anemia resistente ao tratamento, uma anemia que não cura. Você está tratando, nada resolve, ninguém acha a causa. Você faz o teste, tira o glúten, ela melhora a anemia. Doença celíaca oculta, isso mesmo, o termo é esse. Doença celíaca oculta. O que eu sei, mas isso aí, a maioria dos médicos não sabe isso. Eu sei que você está chocada. Você vai ficar chocada quando o Dr. O'Brien te mostrar a quantidade de gente que morre nos Estados Unidos por doença celíaca oculta. Você vai ficar impressionado. A quantidade de gente que não consegue engravidar por doença celíaca oculta. A culpa toda do glúten. E não se sabe por quê, com o passar dos anos, a intolerância do ser humano ao glúten está aumentando. E tem mais, pessoas que não eram intolerantes, começam a ficar intolerantes ao glúten. Trigo não te fazia mal, de repente começa a te fazer mal. Porque você começa a ficar intolerante ao glúten. A gliadina do trigo, junto com a gluteína, junto com a água, com a agitação, forma o glúten. Quem? Então, o pão é uma fonte, uma das maiores fontes de glúten é pão. Então, se você está se sentindo cansado, etc., tira o pão da sua... Eu não como pão. Tira o pão da sua dieta para você ver. Faz uma diferença enorme. Quer engravidar? Elimine glúten da dieta do casal. Às vezes tem deficiência de esperma, viu, João? É você que está com aquele caso, né? Uma das causas daquele problema seu, daquele rapaz,
Pode ser isso aqui, ó, deficiência de glúten, intolerância do glúten. Tira dele pão, centeio, cevada, você vai ver que o espermograma começa a melhorar. Só de você fazer uma dieta livre em glúten, começa a melhorar o espermograma. Porque não consegue engravidar por causa disso, intolerância. O espermograma no homem, o homem com intolerância ao glúten, o espermograma cai.